A Ucrânia não está mais apenas lutando nas linhas de frente, enfrentando as forças russas em regiões ocupadas como Luhansk e Donetsk. Agora trava uma segunda guerra secreta, além da fronteira e dentro da Rússia. Nas regiões oeste, central e até mesmo leste da Rússia, drones e mísseis ucranianos são uma visão cada vez mais comum, lançando fogo do céu sobre edifícios militares importantes e infraestruturas. Com a frequência dos ataques, fica muito mais difícil para Vladimir Putin afirmar ao povo russo que está tudo bem. Aos poucos, a ilusão de segurança que ele tanto tenta criar está sendo destruída. E inúmeros russos estão despertando para a dura realidade desse conflito. Esse fenômeno está ocorrendo em toda a Rússia, mas é particularmente prevalente na região de Briansk, que fica no oeste da Rússia, espremida entre a Ucrânia ao sul e Belarus ao norte. Lar de mais de 11 milhões de pessoas e se estendendo por 13.458 milhas quadradas. A proximidade de Briansk com a Ucrânia fez dela um alvo popular para as forças de Kiev. Com o aumento da pressão na área, os funcionários locais têm mais dificuldade em convencer a população de que está tudo bem e não há motivo para temer. Na noite de 20 de outubro, aconteceu o mais recente ataque ucraniano contra Briansk. E é fascinante observar como os funcionários do Kremlin relataram o ataque, em comparação com a forma como as plataformas de notícias locais e os veículos de mídia dentro de Briansk realmente cobriram o incidente. Em Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia emitiu uma declaração simples reconhecendo isso. Apenas 2 drones ucranianos teriam supostamente cruzado a fronteira da região de Chernihiv, na Ucrânia, para Briansk, antes de serem rapidamente abatidos pelos sistemas de defesa aérea do exército russo. A declaração oficial continuou observando que não houve feridos, mortes ou danos na área. Se o relatório for correto, parece ter sido um incidente insignificante, quase sem relevância para ser noticiado ou discutido mais. Os militares russos avistaram alguns drones e os derrubaram, e foi só isso. É isso que o Kremlin quer que todos pensem. Porém, ao investigar mais, as agências locais de Briansk mostram um cenário bem diferente e muito mais caótico e preocupante para a Rússia. Relatos da cidade de Klinsy, que tem cerca de 60 mil habitantes e está situada no extremo sudoeste da região de Briansk, a pouca distância das fronteiras com Belarus e Ucrânia, afirmam que a noite foi de drama e medo para a população local. De acordo com seus relatos, alertas de ataque aéreo e sirenes soaram durante toda a noite, combinados com os sons de canhões antiaéreos e equipes móveis de metralhadoras disparando para o céu em uma tentativa desesperada de derrubar os drones ucranianos. Imagens capturadas por moradores locais e compartilhadas no canal Astra do Telegram confirmam isso pelo menos em parte, já que mostram a mensagem de alerta de ataque aéreo se repetindo na televisão de um residente de Klinsy. Relatos locais afirmam que houve vários impactos de drones e danos a edifícios. Além de um morador, um adolescente do sexo masculino chegou a ficar ferido no local. O canal local de notícias no Telegram, Nós Ouvimos Klinsy, relatou detalhadamente os acontecimentos da noite. Durante a noite, nazistas ucranianos atacaram a cidade de Klinsy usando vantes de asa fixa, veículos aéreos não tripulados. Devido às ações das Forças Armadas ucranianas, um adolescente nascido em 2010 ficou ferido. A ambulância atendeu o garoto no local. Janelas de 2 prédios residenciais foram danificadas. 3 veículos civis foram danificados por estilhaços. Novas informações serão divulgadas após inspeção das autoridades pela manhã. Nem o governador Alexander Bogomaz conseguiu encobrir o ocorrido. Bogomaz escreveu em seu canal no Telegram: novos ataques das Forças Armadas ucranianas contra civis. Uma inspeção oficial detalhada dos danos será realizada pela manhã. Essas 2 versões contrastantes dos acontecimentos dificilmente poderiam ser mais diferentes. As declarações do Ministério da Defesa da Rússia indicam que nada relevante ocorreu em Briansk em 20 de outubro. Enquanto isso, agências de notícias locais e o governador regional relatavam ataques nazistas ucranianos, com bombardeios que danificaram veículos e prédios. Aqueles que acompanham a guerra de perto há algum tempo já sabem que esse é exatamente o tipo de cenário que acontece regularmente.
Muitas vezes, quando a Ucrânia realiza um ataque bem-sucedido de qualquer tipo em solo russo, a máquina de propaganda do Kremlin é ativada instantaneamente, usando todos os meios ao seu alcance para encobrir a verdade. Houve inúmeras declarações do Ministério da Defesa alegando que apenas danos mínimos foram causados ou, em alguns casos, que nenhum dano foi sofrido a alvos militares, refinarias, portos e fábricas. Mesmo com muitas imagens e vídeos provando o oposto, tudo faz parte do manual clássico do Kremlin. Ao ocultar a verdade e distorcer fatos, Putin consegue enganar parte da população russa, fazendo-os crer que está no controle. A operação militar especial segue como planejado e sua pátria continua poderosa. Além disso, isso reforça a ilusão de segurança citada. Assim, as comunidades russas se sentem mais seguras de que a guerra não as afetará pessoalmente. Dessa forma, mesmo aqueles que possam ter dúvidas sobre o valor ou o propósito do conflito ainda podem sentir que o Kremlin está cuidando deles e que podem seguir com suas vidas. Vivem em paz e segurança, certos de que nenhum drone inimigo ou bomba surgirá de repente em suas cidades. Geralmente, governadores regionais e outros funcionários na Rússia são pressionados a seguir a linha e o exemplo do Kremlin. Eles repetem e reforçam as ideias de que tudo está bem, todos estão seguros e uma grande vitória russa está logo ali na esquina. É uma técnica retirada diretamente do clássico 1984 de George Orwell. Mas isso não é um romance. É o mundo real, onde a ilusão criada pelo Kremlin está sendo destruída pelas forças ucranianas. Como mostrado no incidente em Briansk, até autoridades e mídia, que costumavam repetir declarações do Kremlin, agora rompem o padrão e divulgam suas versões dos fatos em detalhes contundentes. O motivo disso deve ser simples. Autoridades em regiões como Briansk já não conseguem mais fingir que está tudo bem em seus territórios. Eles sofrem frequentemente e de forma clara. Eles sabem que pareceriam tolos para quem os elege se tentassem esconder os fatos. Mais cedo, em 20 de outubro, por exemplo, outro ataque ocorreu, deixando um militar russo chamado Ivan Slavchenko com múltiplos ferimentos, de acordo com outro relatório da Astra. O veículo noticiou no Telegram. Um militar das Forças Armadas Russas ficou ferido na região de Briansk. Fontes da Astra informaram que no distrito de Suzmesk, o militar Ivan Slavchenko foi hospitalizado com vários ferimentos, segundo os serviços médicos locais. Ele ficou ferido em um ataque de um drone FPV. As autoridades locais normalmente não divulgam feridos entre militares. Como observa o post, as autoridades locais normalmente não se dão ao trabalho de falar muito, ou sequer falar, sobre ferimentos em militares. Mas neste caso, muita gente em Briansk está ciente do que aconteceu com Ivan Slavchenko. Por quê? Eles começam a perceber mais profundamente os efeitos dos ataques da Ucrânia em suas vidas diárias. Outros incidentes foram registrados na região nas últimas semanas. Um ataque recente, por exemplo, envolveu pelo menos um drone ucraniano atingindo uma instalação agrícola na vila de Drukshevsk. Nenhum humano morreu ou se feriu no ataque, mas parte do gado e galinhas foi morta. A instalação era usada para a criação de animais para carne. Isso parece ser algo fora do comum no que diz respeito aos ataques ucranianos em solo russo. A maioria dos ataques de longo alcance do país na Rússia mira apenas alvos militares, como postos de comando, quartéis generais e aeródromos, ou outras infraestruturas críticas que fortalecem a economia russa e financiam a máquina de guerra do Kremlin, como refinarias, depósitos de combustível e usinas. Kiev raramente ataca alvos como instalações agrícolas. Assim, o ataque pode ter sido acidental, ou as forças ucranianas tinham algum motivo desconhecido para atingir esse local. De qualquer forma, é apenas um dos muitos ataques confirmados em toda a região. A maioria dos outros segue a estratégia e seleção tática de alvos habitual da Ucrânia. No fim de setembro, surgiram relatos de ataque ucraniano com drones e mísseis à fábrica Elektrodetel, em Bryant, Karachév. A fábrica supostamente fabrica componentes essenciais para a máquina militar do Kremlin, como conectores elétricos para aeronaves, antenas e outros equipamentos militares. Em uma postagem detalhada no Telegram, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia assumiu total responsabilidade pelo ataque. A empresa que produz itens militares foi atingida.
como parte da diminuição das capacidades do exército inimigo. Em 29 de setembro, as forças de mísseis e artilharia da Ucrânia, com outros componentes das forças de defesa, lançaram 4 mísseis contra a fábrica de Karachév. Elektrodetil, Karachév, Briansk, Rússia. O voo alcança mais de 240 quilômetros. Fábrica de Karachevsk. A Elektrodetel fabrica conectores elétricos para usos militares e industriais, como conectores de baixa, alta frequência e combinados. Os produtos atendem às indústrias aeroespacial, eletrônica, de instrumentação e outros setores. Inclui conectores para placas de circuito impresso, equipamentos militares, aeronaves, antenas, estações base e sistemas, além de componentes para instrumentos de medição. Foram registradas explosões e incêndio na instalação. Imagens e vídeos logo se espalharam nas redes sociais, mostrando a extensão dos danos, enquanto densas nuvens negras de fumaça enchiam o céu e sons de explosões ecoavam pela cidade. Dias depois, ataques ainda mais intensos atingiram a região, com ucranianos mirando 3 alvos diferentes em Briansk. Todos relacionados ao setor de energia, uma grande usina termoelétrica em Klincy, uma subestação elétrica e uma estação de bombeamento de oleoduto. Como relatou Astra, na noite de 6 de outubro, a região de Briansk foi atingida por um ataque massivo de mísseis. 2 mísseis ucranianos atingiram a usina termoelétrica em Klincy. O fornecimento de gás para a usina foi interrompido devido a danos no centro de distribuição. Naquela noite, mais da metade dos moradores ficou sem aquecimento, segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Astra desconhece o tipo de míssil usado no ataque. Imagens já foram geolocalizadas em Klincy, após o bombardeio. A usina termoelétrica Klintsov-Sakai, TPP, é uma usina de cogeração movida a gás na cidade de Klincy, Oblast de Briansk. É a principal fonte de aquecimento da cidade. A estação de despacho da linha A10 Steel Horse em Briansk foi novamente atacada à noite. Esta é uma estação linear de produção e controle pertencente à Transneft-Druzhburg, sociedade anônima. A estação já havia sido atacada antes, em 22 de setembro, segundo a Astra. A subestação elétrica Natupovichi também foi atacada, causando uma hora de queda de energia em 2 distritos. 3 alvos foram destruídos em uma noite, deixando dezenas de milhares sem aquecimento em casa. Moradores assistiram das janelas enquanto mísseis ucranianos cruzavam e iluminavam o céu. Por toda a Rússia, relatos assim se repetem, e ao presenciarem esses ataques, muitos desafiam a lei do Kremlin. Ao gravar os incidentes em vídeo e divulgar online, Putin e seus muitos funcionários já não podem fingir que está tudo bem. A Rússia está sob ataque, e uma parte cada vez maior da população pode ver isso, especialmente em Briansk, que é, segundo alguns relatos, uma das regiões mais atingidas de todas. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que, como mencionado anteriormente, ela está situada tão perto da Ucrânia, além de abrigar várias infraestruturas energéticas importantes, incluindo alvos de alto valor que a Ucrânia tem atacado frequentemente nos últimos meses. Além disso, grandes partes do território de Briansk são cobertas por densas florestas e pântanos, proporcionando cobertura ideal para incursões de comandos ucranianos e ataques secretos. Além dos incidentes anteriores, a região sofreu outro ataque com drones e mísseis de cruzeiro. Na usina de Briansk e transformadores próximos, o fornecimento de eletricidade foi cortado para mais de 1 milhão de russos por vários dias. Logo depois, uma salva de foguetes de artilharia guiados por precisão, fabricados nos Estados Unidos da América, atingiu um ponto crítico do oleoduto Drozhburg, não muito longe da vila de Unesha. A Ucrânia criou forças atrás das linhas inimigas, atacando infraestrutura russa e surpreendendo o inimigo. Em 19 de outubro, segundo o Kiev Post, sabotadores atuando como parte do movimento partidário Atesh teriam usado dispositivos incendiários para destruir uma torre de comunicação no distrito fronteiriço de Zhukov. Analistas de inteligência de fonte aberta depois acharam evidências de que incêndios atingiram também vários prédios de apoio próximos. Na fronteira russa, as tropas perderam rapidamente a vigilância em tempo real e os links de rádio para monitorar cerca de 160 quilômetros da fronteira Ucrânia-Rússia.
Novamente, o governador Bogomaz comentou o ataque, escolhendo palavras para retratar as forças ucranianas negativamente. Esta noite, terroristas ucranianos tentaram sabotar a infraestrutura de comunicações na retaguarda, no distrito de Zhukov. Esse ato covarde deixou guardas de fronteira sem comunicação por horas, arriscando tropas e civis. Vamos capturar os sabotadores e restaurar a ordem. Briansk não vai se curvar à agressão de Kiev. No final de setembro, as forças de operações especiais da Ucrânia também divulgaram imagens de vídeo impressionantes mostrando um incidente extremamente raro, em que um helicóptero de transporte e assalto Mi-8 da Força Aérea Russa foi abatido por um ataque de drone FPV. Pesquisadores de código aberto investigam novamente para descobrir onde o incidente ocorreu, e muitos já chegaram a conclusões. O vídeo foi gravado em Klimovo, Briansk, a cerca de 19 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mesmo em 2024, Briansk seguia como um dos principais alvos de Kiev. Em outubro do ano passado, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou um ataque bem-sucedido de drone a um grande depósito de munições perto de Karachev, em Briansk. Dizia-se que a Rússia armazenava muitos projéteis de artilharia norte-coreanos, mísseis, bombas planadoras e outros. Relatos da Ucrânia apontam que parte das munições estava ao ar livre, mostrando o despreparo das forças russas para esse tipo de ataque. Em uma postagem no Facebook sobre o incidente, o Estado-Maior informou: na noite passada, unidades de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, junto a outros componentes das Forças de Defesa, atacaram o 67º Arsenal da Direção Principal de Mísseis e Artilharia do Ministério da Defesa russo, na região de Briansk. De acordo com as informações disponíveis, o arsenal armazenava munição para sistemas de mísseis e artilharia, incluindo aquelas fornecidas pela Coreia do Norte, além de bombas planadoras. Grande parte da munição estava ao ar livre. Houve explosões no território do arsenal. Autoridades locais bloquearam a estrada perto do arsenal. Os resultados da operação de combate estão sendo atualizados. Atacar esses arsenais cria sérios problemas logísticos para o exército russo, reduzindo assim significativamente as capacidades ofensivas dos ocupantes nos eixos ameaçados. Desde então, Briansk sofre ataques semelhantes cada vez mais frequentes, segundo o governador Bogomaz. A quantidade de ataques triplicou. É mais do que nunca. Assim, as forças ucranianas revelam seu verdadeiro lado fascista. Enquanto Bogomaz está claramente usando a linguagem mais evocativa e absurda que consegue imaginar para manter o povo do seu lado, suas declarações provam uma coisa crucial. Assim como outros governadores e oficiais russos, ele já não consegue sustentar o mito de que a Rússia ainda é um lugar seguro. Ele admite que os ataques ucranianos ocorreram, continuam e devem seguir nas próximas semanas e meses, enquanto durar a guerra. Quanto mais o povo russo ouvir esses discursos de representantes eleitos e governos regionais, mais medo e frustração sentirá. E é exatamente isso que a Ucrânia quer. Além de trabalhar duro para causar danos a alvos de alto valor em todas as regiões da Rússia. As forças de Kiev também querem trazer a guerra para o povo russo, para que eles vejam o que realmente está acontecendo. Para romper com as mentiras e a propaganda do Kremlin, e talvez até, eventualmente, semear algumas sementes de descontentamento, raiva e rebelião entre a população. Porque quanto mais irritado o povo russo ficar, mais difícil será para Putin apaziguá-los. Descubra neste vídeo sobre o aumento do ressentimento entre a população russa, especialmente entre povos indígenas historicamente explorados pelo Kremlin. Para uma análise dos principais fracassos russos desde o início da guerra, assista ao nosso vídeo de 19 minutos com um resumo das decisões do Kremlin. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para continuar informado e atualizado sobre todas as principais notícias e acontecimentos das linhas de frente da Ucrânia e além.